para a quarta rodada. Na quarta rodada, eu sorteio somente a equipe que vai fazer a pergunta e essa equipe vai escolher novamente para quem vai fazer a pergunta. Só que o diferencial dessa para a segunda rodada é que a equipe que já respondeu a pergunta pode ser escolhida novamente para responder. Então, pode repetir a equipe que já foi. Deixa eu só organizar aqui, enquanto vocês preparam as perguntas de vocês. Aqui, pronto. Então, agora vocês escolhem aquelas que vocês guardaram durante um mês para fazer, para aqueles que vocês mais queriam. E agora não vai ter aqui, ó, droga, essa equipe já perguntou aqui, não vou poder perguntar de novo. Então agora vai sim. Então vamos lá. Vamos sortear. A primeira equipe que vai poder escolher para qualquer equipe que vai fazer a pergunta é o naturalismo. Então agora é aquela pergunta mais forte que vocês guardaram para fazer, se ainda tiver, se não já tiver usado, né? Para escolher. Então até um minuto para escolher a equipe que vai responder, dizer para quem vai responder, para quem vocês escolheram e fazer a pergunta. Aguardem sempre eu dar esse ok para vocês começarem a falar, porque leva uns 2 segundos, tá levando 2 segundos de tempo para quando eu clico aqui para aparecer a imagem de vocês. Roda assim uma ampulheta e aí aparece. E às vezes aparece com alguém já falando. Então vocês esperem eu dar o sinal de ok, tá bom? Vamos lá, equipe do naturalismo. Eu gostaria de fazer a pergunta para o romantismo. E a pergunta é: para os autores românticos, eles seus sentimentos estão no centro do universo. Seus desejos, paixões, frustrações são mais importantes do que o acontecimento em torno do mundo. Tendo em vista de que uma das principais características do romantismo é o escapismo, que visa uma ilusão de um mundo melhor, em outras palavras, perfeito, de que forma vocês alcançariam esse mundo perfeito se for egocentristas e impõem suas vontades e sentimentos acima de todos e todas? Muito bem, até 1 minuto e meio para o romantismo responder. Romantismo, solicite a câmera. Romantismo, solicite a câmera. Boa. Aí vai. Bom, o poeta romântico, ele não simplesmente se liga com o lógico, ele tem o ego dele. Porém, ele não vai fazer, diferente do naturalismo, ele não vai poder ferir alguém ou do próximo. Ele sim, alguns ligam, outros não. A questão do romântico se ligar no ego dele, ele tenta se aperfeiçoar. Ele tenta se aperfeiçoar de forma romântica e ele não só liga para os sentimentos dele, ele liga muito bem para os sentimentos dos outros sim também. A questão é a motivação que ele vai sentir por isso e a motivação que ele quer que o próximo sinta. Concluído. 1 minuto de réplica para a equipe do naturalismo. Então, vocês procuram a perfeição imperfeito, onde as pessoas são imperfeitas, onde tudo é imperfeito, e uma prova de que vocês são egocêntricos e colocam a vontade do seu ideal acima de todas as outras pessoas é o que aconteceu no dia 13 de novembro de 2015, em Paris, onde 8 pessoas pensaram apenas no seu ideal, e no final de tudo foi que muitas pessoas morreram, outras ficaram feridas e o local foi totalmente destruído e acabou com a vida de muitas pessoas, destruiu completamente o local. 1 minuto de tréplica para a equipe do romantismo.
Você mencionou que nós idealizamos algo perfeito no mundo que é imperfeito. Se você está dizendo que o mundo é imperfeito, que tudo é imperfeito, já está dizendo que o mundo que você defende é completamente, não é uma forma ideal de se viver hoje, já que a ciência é imperfeita. A prova disso é o besouro, que ele é cientificamente impossibilitado de voar, porém, quando ele se sente ameaçado ou ele necessita de voar. Então, se o naturalismo ele só se baseia no que a ciência prega, então, e se a ciência é imperfeita, vocês são imperfeitos, o naturalismo é imperfeito. Porém, o romantismo ele tenta justificar isso, tenta fazer algo melhor, idealizando algo perfeito e tentando fazer esse algo perfeito. Concluo. Essa é a rodada em que o debate pega fogo. Então, o naturalismo já fez a pergunta, o romantismo respondeu, mas pode ser escolhido novamente. Agora vamos ver a equipe que vai perguntar, que vai escolher qualquer outra equipe para responder. E agora é o romantismo. Será que o romantismo vai se vingar ou vai escolher outro? A equipe do romantismo pode voltar e vai escolher, vai dizer para quem vai ser a pergunta e fazer a pergunta. A equipe do romantismo, solicite a câmera. Posso fazer? Pode. Bom, vou perguntar para o parnasianismo. Hitler era uma pessoa que, por julgar a aparência de quem era diferente dele, achava que eram inferiores à sua raça. Hitler não era alemão, portanto não tinha amor pela pátria. Hitler usava características realistas como manipulação para conseguir o que queria e, além disso tudo, mandava matar aqueles que eram esteticamente diferentes da raça alemã ou europeia. Como o parnasianismo pode ser ideal sendo, tendo em mente o exemplo de Hitler, mesmo sabendo que ele não foi só parnasiano das suas ações, como realista também. Concluo. Muito bem. 1 minuto e meio para a resposta do parnasianismo. De ideal com uma ideia de arte. Vamos lá. O parnasianismo, ele é estética. O parnasianismo, ele não se envolve com política. Eu já falei isso milhares de vezes, mas o Gabriel é surdo e não acabei de ver. Beleza, vamos lá. E devido a isso, o parnasianismo não se envolve com política. Então é óbvio que um ditador como Adolf Hitler não vai ter nenhuma ideia parnasiana. O conceito de arte do parnasianismo é totalmente diferente do que você está pensando, Gabriel. Eu vou te explicar ele agora. O parnasianismo, ele tende a ser como de uma ideia de coisas perfeitas, basicamente perfeito, ou seja, um lado é igual ao outro. Hitler, por sua vez, por ser de outro país, outro local, e ele se dizer alemão, já meio que ele não teria características alemãs, logo ele não seria simetricamente perfeito um alemão comum. Logo, essa ideia sua de que o Hitler era parnasiano e tinha um ideal de um mundo perfeito, de pessoas perfeitas, vai ficar abaixo, cara. 1 minuto de réplica da equipe do romantismo. Primeiro, eu não sou surdo, escutei muito bem o que você falou. E segundo, em nenhum momento eu disse que Hitler era parnasiano. Eu disse que ele agia de duas formas, realista e parnasiana. Você não respondeu a minha pergunta que eu perguntei. E eu disse o seguinte, eu sei que o parnasiano não se envolve com política, porém essas ações são parnasianas. Julgar uma pessoa por estética é parnasiano. E você não respondeu a minha pergunta, então o seu argumento vale do quê, aliás? Equipe do parnasianismo tem 1 minuto de tréplica. Primeiro, os ideais de Hitler é basicamente uma ideia platônica. Ele tinha a ideia platônica de criar o mundo perfeito dele, com as ideias dele. Basicamente, ele tinha um amor, como posso dizer, um amor platônico pela pátria dele e queria que ela fosse vista por todos com a ideia de que o povo alemão estava acima de todos. Isso não é uma ideia parnasiana. E segundo, você falou da ideia de que você falou bem na sua réplica que Hitler era realista e parnasiano, do nada. Você basicamente se contradizeu ou pronunciou errado. Não sei. E, de novo, o parnasiano não se envolve com nenhum tipo de política. Então, você achar que tem algo lá, não é. Porque parnasianismo não se envolve com a ideia de política e nem sociedade, apenas com arte.
Muito bem, agora vamos sortear qual equipe vai continuar essa rodada, a quarta rodada do debate, fazendo a pergunta e pode escolher novamente as equipes que já responderam, como o parnasianismo e o romantismo. Quem vai perguntar agora é o parnasianismo. Parnasianismo vai dizer para quem vai fazer. Olha, tá voltando sempre quem responde. Vamos lá, parnasianismo, volte. Já solicite a câmera. Parnasianismo tem até 1 minuto para fazer a pergunta. Parnasianismo, solicite a câmera para dizer para quem que vai ser e fazer a pergunta. Parnasianismo, espere eu dar o ok, porque está falando antes de aparecer, tá? Quando eu fizer assim, aí você começa a falar, porque tá vindo fala sua antes. A minha pergunta vai para o romantismo e a minha pergunta é: por que nenhum terapeuta apoia a ideia do amor platônico? Pergunta rápida e objetiva. O romantismo tem até 1 minuto. Pode voltar, romantismo. Romantismo, solicite a câmera. Até 1 minuto e meio para responder. O terapeuta, ele utiliza da ciência que não tem nada a ver com o romantismo. Por isso que ele não opta por isso. Concluído. Aproveitem para usar o tempo restante para engrandecer o movimento de vocês em detrimento do outro. 1 minuto até para réplica do parnasianismo. Os terapeutas eles não apoiam a ideia do amor platônico pelo seguinte motivo. Todos eles dizem que a ideia do karma, Deus ou destino que vai trazer o seu amor para você, ou a ideia de você se apaixonar por uma pessoa, sofrer os erros dela, é totalmente errado. Para quem não sabe, Gabriel, um terapeuta ele estuda os comportamentos humanos, ou seja, ele estuda tanto o amor quanto também a ideia do comportamento da ideia amorosa. Um especialista diz que a ideia do amor platônico não é uma boa ideia, porque deveriam acreditar no seu movimento que defende ela. Agora é 1 minuto de tréplica para o romantismo. Da mesma maneira que os terapeutas, que são profissionais, dizem que isso é errado, existem muitos poetas românticos e diversas pessoas aí que utilizam do amor platônico, profissionais, que dizem que isso é o certo. Na verdade, é tudo questão de ponto de vista de quem defende cada movimento. Muito bem, agora as duas últimas equipes que faltam para terminar a quarta rodada. Vamos ver quem vai fazer a pergunta. E nessa pergunta, o parnasianismo perguntou para o romantismo. O romantismo já respondeu 2 vezes, mas pode ser escolhido novamente. Outras equipes também podem. Quem vai fazer agora a pergunta vai ser a equipe do realismo. Realismo vai fazer a pergunta. Pode escolher para quem vai fazer e fazer a pergunta. Equipe do realismo, solicite a câmera. Equipe do realismo, até 1 minuto. Pergunta para o naturalismo. Eu vou fazer uma suposição. Supondo que você fique preso em uma cela por 1 semana e possui 2 garrafas de água. Uma com 2,5 litros de água potável e outra com 7 litros de água contaminada, com um composto que te matará caso você beba. Como você se hidrataria durante essa semana? Concluído. Até 1 minuto e meio de resposta para a equipe do naturalismo.
eu me hidrataria da melhor forma. Se caso a melhor água acabasse, eu teria que beber da outra água. Porém, eu beberia da melhor água primeiro. Da água limpa, no caso. Concluído. 1 minuto de réplica do realismo. Então você afirma que você iria racionalizar o seu consumo de água durante esse período que você ficaria lá dentro, para evitar tomar água envenenada? Concluído. Um minuto de tréplica da equipe do naturalismo. Eu não entendi pra onde a sua pergunta quer chegar, não entendi o objetivo dela. E eu não falei que eu racionalizaria a água, eu falei que eu beberia da água limpa primeiro e depois, caso ela acabasse, eu beberia da outra. Foi isso que eu falei. Eu não entendi aonde você quer chegar com isso, não sei aonde que você... Qual o seu objetivo com essa pergunta. É isso. Muito bem, agora a última pergunta para essa rodada é da equipe do simbolismo. O simbolismo pode escolher qualquer uma das outras equipes que já respondeu para fazer a sua pergunta. Equipe do simbolismo, solicite a câmera, diga para quem que vai ser a pergunta e pode fazer dentro de 1 minuto. Tava sem áudio. A equipe do simbolismo pode fazer a pergunta e dentro de 1 minuto escolher qualquer uma das equipes que já respondeu para responder a sua questão. Tá me ouvindo? Vou escolher o realismo, tá? E a pergunta é exatamente... se fôssemos analisar o ciclo da vida perfeito, o nascer, viver e morrer, como movimentos literários, a vida começa sendo romântica, com nossas paixões, e termina de forma simbolista, com uma tristeza e valorização da mente. Porém, ninguém terminaria a vida de forma naturalista ou realista. Esse fator não mostra que o realismo é substituível e até esquecível para uma pessoa? Concluído. Até 1 minuto e meio para a equipe do realismo responder. Ele se torna, como você disse, se você limita a sua visão sobre o mundo que a gente vive. Porque se você for voltar lá do início de tudo, você pode ver que a gente tudo não começou do nascer de um embrião humano, tudo certinho. Tudo se baseia na teoria da evolução, que creio que você já tenha estudado. E a visão, por mais que, supondo que fosse esse ponto, a partir desse que você falou, a visão realista, ela não é uma coisa, é uma escolha. Você pode muito bem ser romântico, mas até um certo ponto você pode meio que evoluir a sua forma de pensamento, a sua forma de ver o seu mundo e passar a ter essa visão. Com isso, dá para saber que todos possuem essa capacidade de evolução mental que o realismo propõe. Concluiu? Concluído. Até 1 minuto de réplica da equipe do simbolismo. Pode ir? Não tô vendo o senhor, tá? Só um minutinho. Agora eu tô vendo. Pode ir? Faz o vai aí. Pode. Então, da onde você tirou essa questão de embrião? Né? A questão da frase que eu quis dizer
a pergunta que eu fiz, perdão, ela não se referia ao embrião, a como você nasce. É o caráter da pessoa, o caráter ideológico da pessoa, como ela vai se transformando de acordo com a sua vida, de acordo com os acontecimentos da sua vida. Eu não falei de embrião, de teoria da evolução, não falei de nada disso. Você que entendeu errado o contexto, tá? Então, assim, se uma pessoa realista, ela vai realmente evoluir, por exemplo, vamos usar lá o Light Yagami, do Death Note, que é um anime que você poderia ter usado contra mim, porque eu não tinha preparo contra ele. E você não usou, você preferiu usar o One Piece contra outra pessoa, né? E não fez sentido nenhum aquela sua frase. Mas, indo para o Death Note mesmo, Light Yagami ele vai se corrompendo, né? E ele se julga realista, né? Ele se julga realista, ele mata o próprio pai, né? Então, qual o sentido daquilo? Né? Ele vai se corrompendo, ele vira uma pessoa do mal. Então aquilo não é nada de evolução. O realista ele não evolui. Concluído. Muito bem, agora 1 minuto de tréplica para encerrar a rodada da equipe do Realismo. Realismo, solicite a câmera. Eu gostaria de saber em que momento aqui do debate você ouviu falando de One Piece. Mas, voltando, o caráter de um indivíduo é construído pelas vivências que ele passa durante a sua jornada. E essas vivências, através delas é possível você ter esse up e conseguir essa evolução, que seria a forma de raciocinar mais as coisas. Porém, o próprio caráter que você citou, ele pode ser tido como um bom caráter, que a sociedade julga, ou um mau, que pode usar o racionalismo, que é a característica do realismo, tanto para o bem quanto para o mal. E em questão de evolução, usar drogas e se isolar em você mesmo também não compactam para uma evolução, não é mesmo? Tempo encerrado. Tempo encerrado. Nós conseguimos chegar a 4 rodadas. Falta uma rodada, a 5ª rodada e as considerações finais. Vocês têm o final de semana inteiro para bolar as considerações finais. Momento em que vocês chegam a conclusões baseadas em tudo que já foi dito aqui. É possível que eu crie mais rodadas, porque agora que o debate começou a ficar legal, porque depois de um dia inteiro de debate é que começa todo mundo se acostumar com a situação de comunicação, e a partir de então todo mundo já perde o nervosismo e já começa a argumentar melhor. Então é muito possível que, em vez de 5 rodadas, coloque pelo menos mais 1 ou 2 para que a gente use o tempo de quarta-feira, na quarta-feira, com mais tempo de debate. Tudo bem? E aí já vão reorganizando nos seus grupos o que deu errado, o que não deu, reorganizar as questões, montar as considerações finais. E a gente se vê na quarta-feira aqui. Ok? Então agradeço a todos que assistiram e a todos que debateram. O debate está subindo de nível. Dessa vez conseguimos ouvir muito bem todo mundo. Mandem feedbacks para mim, para eu saber o que tem que melhorar, o que ficou legal, o que não ficou. Eu acho que em relação à quarta-feira tá bem melhor, né? Não tem nem comparação. Dá para ouvir, dá para responder. Então ficou muito bom. Ok?